Amados irmãos, boa noite. É um prazer mais uma vez estarmos reunidos na presença do Senhor, aqui nesse culto de online. É um prazer imenso que nós estamos reunidos aqui como os obreiros, como os presbíteros, né? Como gratidão ao Senhor por Ele estar nos permitindo mais uma vez estar nesse momento intercedendo, orando, agradecendo a Deus por tudo que tem nos feito e que dá de fazer também. Nesse momento de pandemia, Deus é tão bondoso, tão maravilhoso, que nos capacita cada um de nós de estarmos realmente achando situações, né, adversas contra nossas vidas, mas sim momentos para que possamos realmente levar a palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor diz que onde se pregarão se não tem para quem ouça. Então nós estamos aqui mais uma vez falar da palavra do Senhor. Hoje é segunda-feira, né, onde a nossa sede, Mensageiros de Deus, nós dedicamos a uma intercessão. Intercessão é uma obra no qual se faz necessário para os irmãos, para a obra do Senhor, porque se nós não intercedermos, como poderemos alcançar mais almas? Se nós não intercedermos, como Jesus poderá caminhar buscando almas que estão pervertidas, que estão perdidas nesse mundo afora? Então nós agradecemos por esse ministério estar aberto, nós agradecemos por esse momento que Deus nos concede estar aqui via internet, via Facebook. Agradecemos aos irmãos que estão aqui conosco, reunidos aqui nesta mesa, junto conosco nessa sala, como também vocês que estão aí de longe, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, né? E nós já agradecemos a irmã Cláudia, que mora lá na Inglaterra, que está conosco também, viu, irmã? A paz do Senhor a você, a paz do Senhor ao Cristiano, que está lá em Ubiratã, também ouvindo a nossa igreja. É uma gratificação muito grande de pessoas estar compromissadas, por mais que as igrejas estejam fechadas, por não estar podendo ter um culto, mas nós estamos aqui para louvar, engrandecer, enaltecer a esse Deus que tudo pode, esse Deus que tudo faz. E como a palavra de Deus que tudo é para Ele e nada podemos fazer se não for por Ele, nós vamos entrar em comunhão nesse momento. Vamos pedir para que Deus realmente venha de uma maneira sobrenatural estar agindo nesse momento sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua parentela, porque quando nós clamamos, quando nós entramos em comunhão com o Senhor, Deus Ele se faz presente e Ele honra aqueles que o honram em espírito e verdade. Então abaixamos a cabeça e as mãos e oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, nós agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor, pelos nossos afazeres domésticos, Senhor, pelos afazeres de cada irmão que se encontra nesse momento, Pai amado, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Papai querido, por um dia o Senhor nos ter chamado, Senhor, para fazer essa grande obra, Pai. Muito obrigado, Papai querido, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por se fazer presente nesse lugar, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por vidas que estão ouvindo, Pai amado, a Tua palavra, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelo nosso trabalho, Pai. Agradecemos pela nossa família, Senhor. Agradecemos pelos nossos filhos, nossos netos, nossos genros, nossas noras, ó Pai. Agradecemos, Senhor, por um dia o Senhor não ter olhado, Pai. Agradecemos, ó Pai amado, por um dia o Senhor ouvido, Pai amado, nos tivesse agravo, Pai, para poder ouvir as nossas exclamações, Senhor. Mas te pedimos nesta noite, Pai amado, nesse momento especial, Senhor, que o Senhor faz presente conosco, Pai, pois a Tua palavra diz: onde 2 ou 3 estiver reunido no Seu santo nome, o Senhor se faz presente, Senhor. Que o Senhor venha estar tomando conta, Senhor, conta desse culto, Senhor, desse culto de intercessão, Pai amado, pois é o Senhor que comanda, é o Seu Santo Espírito que convence, é o Seu Santo Espírito que faz as maravilhas, ó Pai amado, sobre a vida do Teu povo, Senhor. Toma conta desse momento, Senhor. Toma conta, Pai amado, dos lares que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor. Toma conta do Teu povo, Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amados irmãos, hoje segunda-feira, a nossa sede, nós determinamos hoje segunda-feira como um dia de intercessão. A intercessão, ela se faz presente porque quando nós intercedemos, né, o mundo espiritual ele age. Porque antes de haver no mundo carnal, há uma mudança espiritual. Porque assim há uma ligação espiritual entre o céu e a terra. Então quando nós exercemos a nossa ação aqui na terra, o mundo espiritual começa a agir. E quando o mundo espiritual começa a agir, montanhas são rompidas, cadeias são rompidas, ferrolhos são quebrados, portas são rompidas, porque a igreja que ora, a igreja que clama, a igreja que faz com que, exercendo o mundo espiritual sobre nossas vidas, alcançamos almas. Então quando nós resolvemos a tomar posse dessa intercessão, nós temos que ter certeza que Deus é conosco, porque Jesus deixou bem claro no seu livro de Marcos 16, que Ele nos deu autoridade, e quando Deus nos dá autoridade, aqueles que estão buscando o Senhor em espírito e verdade, Deus Ele acaba nos honrando.
Então eu quero nesse momento também pedir para você que está na sua casa aí. Hoje, quando eu estava meditando na palavra do Senhor, Deus colocou no meu coração, você que está na sua casa, você que precisa de uma bênção, você que precisa de uma mudança, seja espiritual, financeira, conjugal, ministerial, espiritual principalmente, eu te peço nessa noite, coloque um copo de água lá aí do seu lado, pegue uma roupa de algum ente querido, você que precisa de um negócio, fechar algum negócio, vender algum automóvel, ou seja, alguma casa, ou casa que estão para ser alugada, não consegue alugar. Na hora que nós estivermos orando, no final desse culto, você apresenta essas chaves, apresenta essas roupas, apresenta essa água, apresenta a sua carteira profissional, o seu currículo, porque Deus sabe todas as coisas. E quando nós exercemos a fé, acreditando que Deus se faz presente, Ele nos honra, porque a fé vem pelo ouvir. E quanto mais nós ouvimos, nós temos o que? A convicção. E quando nós temos essa convicção, Deus age, a vitória vem. Basta eu e você exercermos a palavra do Senhor. Amém? Eu gostaria que os irmãos, aqueles que podem, aqueles que têm a Bíblia, abrissem no livro de Êxodo, no seu capítulo de número 17. Uma passagem muito bonita, que Deus vai mostrar para Moisés, e mostrou para Moisés, o que é uma intercessão. Uma intercessão, amados irmãos, não é simplesmente nós virmos e orarmos. Uma intercessão não é simplesmente nós ajoelharmos e pedir para o Senhor. Ela vai muito além do que isso. Ela alcança o que? Gerações e mais gerações. Então no livro de Êxodo, no seu capítulo de número 17, no seu versículo de número 8, vai falar sobre a luta que o povo de Israel teve com o rei Amaleque. E diz assim a palavra do Senhor: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas, quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreva isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui foi uma passagem, amados irmãos, do povo de Israel quando tinha saído do Egito, onde Deus tinha ordenado a Moisés que ia ser o propulsor de levar esse povo do Egito para a terra prometida. Só que Moisés, e os irmãos sabem dessa história, ele se sentia diminuído, porque não tinha palavras boas, não sabia conversar, não sabia falar. Então Moisés disse para Deus: Senhor, eu não sei como falar, como eu irei a Faraó. Então Deus colocou Arão, seu irmão, para ajudá-lo através das palavras, para poder levar até o rei do Egito, o Faraó. Portanto, nesse momento, quando Moisés já tinha tirado o povo do Egito, já estava na caminhada que durou seus 40 anos, houve um momento em que o povo de Israel teve que lutar contra o rei de Amaleque. Só que Moisés, como vocês ouviram a palavra do Senhor, ele já era velho, as suas mãos já eram fracas, os seus braços já não tinham mais força, e nesse ponto estava aqui do lado de Moisés, Arão e Hur. O que eu quero dizer para mim e para você nesta noite, amados irmãos? Que eu e você sozinhos não fazemos nada.
porque nós precisamos de pessoas estar ao nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo, porque se um estiver fraco, o outro fortalece, se um estiver caído, através da presença do Senhor, ele se levanta. Por isso que uma igreja, quando ela está instituída numa unicidade, e unicidade significa num só pensamento, num só propósito, diferente de unidade. Unidade são o quê? Pessoas reunidas num determinado local, mas quando essas pessoas, elas estão num só pensamento, buscando ao Senhor em espírito e verdade, com um propósito, fazendo com que realmente a presença do Senhor haja na vida de cada irmão, de cada irmã, e dentro de uma igreja, Deus começa a agir. Moisés, num determinado momento, como os irmãos ouviram nessa noite, ele já estava fraco, ele já não tinha mais força para levantar suas mãos, e ali estava um homem, estava o seu irmão e o seu melhor amigo ajudando, e ele diz: escreva no livro da vida, escreva nesse livro, para que o povo venha saber que quando um homem e uma mulher levanta suas mãos para orar, para interceder, Deus começa a operar milagrosamente. E Deus deixou bem claro aqui: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amado irmão e amada irmã, quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos um inimigo 24 horas, que é Satanás, que ele não dorme, e ele tenta colocar os seus engodos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas quando eu e você sabemos a presença do Senhor, sabemos que Ele se faz presente, sabemos o que Ele é na minha vida e na sua vida, Ele começa a trabalhar na minha vida e na sua vida. Por isso que Moisés disse, Deus disse assim: Deus é a minha bandeira, Jesus Cristo é a minha bandeira, e ela é também a sua bandeira, e tem que ser a sua bandeira, porque a bandeira ela é honrada por uma nação. Então quando nós temos Jesus como bandeira nossa, Ele nos honra em espírito e em verdade. Mas para que eu e você possamos estar realmente num só propósito, numa só unicidade, nós temos o que? Nos desvairar, nos deixar o meu eu, deixar o meu ego, para que Deus possa trabalhar na minha vida e na sua vida. E o momento de intercessão, ela se faz necessário, porque se eu não interceder, a nossa vida começa a desvanecer. Se eu não interceder, as promessas do Senhor, as bênçãos do Senhor, elas começam a ser o que? Diminutas, começam o que? A diminuir, porque eu já não tenho mais força. E quando eu clamo ao Senhor, Deus restaura a minha vida, restaura a sua vida. Quando eu clamo ao Senhor, Ele restaura o nosso querido, o nosso espírito. Por isso que lá em Jeremias capítulo 29 diz o que? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes que não sabes. Porque quando eu clamo, não são orações orações de gato, não. É clamar, é em alta voz, abrir a garganta, exaltar o Senhor, e dar o que? Fazer com que a autoridade do Senhor, que está na minha vida e na sua vida, também seja prevalecida, porque Ele já nos deu autoridade. Mas para que eu tenha autoridade aqui na terra, temos que estar o quê? Na presença do Senhor. Nós temos que fechar as nossas brechas. E brechas que são brechas, irmão Cláudio, são brechas que eu e você, muitas das vezes, pela nossa concupiscência da carne, pela nossa cegueira espiritual, não enxergamos, porque muitas das vezes o mundo, ele engorda, o mundo, ele nos cerca, e se nós não estivermos buscando ao Senhor, como está lá no capítulo 5 de João, versículo 39, examinai as escrituras para ter nelas a vida eterna. Então se eu e você, meu querido amado irmão, não estivermos sempre lendo a palavra, sempre meditando, nós vamos nos esmurecer, nós vamos nos enfraquecer, e nós não podemos, porque nós somos uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Nós somos uma igreja que Deus nos chamou para a grande obra, porque eu e você hoje, nós somos sacerdotes nessa terra. Então o sacerdote é o que paga o preço, sacerdote é o que busca nas madrugadas, sacerdote é aquele que ora, sacerdote é aquele que jejua, sacerdote é aquele que fecha a boca na hora que tem que fechar, sacerdote é aquele que é prudente como uma serpente e manso como uma pomba. Esses são atributos que eu e você temos que ter, porque Deus nos vigia 24 horas. Eu quero também colocar aqui um outro versículo que se encontra no livro de de Ezequiel, no seu capítulo de número 20, só para nós entendermos o que Deus quer falar comigo e com você nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel, no seu capítulo 22, na verdade, amado irmão, capítulo 22, no seu versículo 30, Deus vai dizer assim: e eu, quem? Senhor,
busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não o destruísse, mas a ninguém achei. Quando Deus falava isso para Ezequiel, ele estava dizendo que ao povo de Jerusalém, pelas abominações que o povo de Jerusalém estava tendo, pelas abominações que os sacerdotes estavam tendo. Porque se nós voltarmos alguns versículos atrás, alguns capítulos atrás, quando Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, o que tu vês? Eu vejo um buraco no muro. Abra esse buraco. Ele abriu, e lá viu o que? Sacerdotes escrevendo nas paredes, colocando répteis lá para poder adorar esses répteis, ou seja, adorar estátuas, adorar as imagens. Então Deus estava vendo a abominação desse povo, e ele ali estava indignado, porque não achava um homem que estivesse na brecha, ou seja, não achava um homem, não achava uma mulher que não acreditasse nele. Por isso que ele falou para Ezequiel: Ezequiel, não vejo um homem nesta terra. Por isso que Ezequiel clamava, Ezequiel buscava, Ezequiel fazia com que o povo se convertesse, mas o povo era duro de coração. Mas a própria palavra também diz lá em Isaías, no seu capítulo de 59, lá no comecinho, lá no versículo 1, diz que a mão do Senhor, ela não está encolhida, como também os seus ouvidos não estão agravos, para que não possam ouvir o clamor do Senhor. E Deus olha sobre todas essas coisas, amado irmão. E por isso que eu e você que nos intercedemos, eu e você que queremos buscar algo da parte do Senhor, eu e você que somos sacerdotes da casa do Senhor, eu e você que queremos fazer a diferença, então nós temos que estar na brecha, nós temos que fechar o que? As nossas atitudes, aquelas que perduram ainda nesse mundo carnal, e nós não podemos aceitar o que o mundo está nos impondo espiritualmente. Não podemos deixar que tudo pode, tudo faz. Hoje o que nós mais vemos na igreja em si, como geral, trazendo coisas do mundo para dentro da igreja, e nós não podemos, trazendo algumas músicas e simplesmente mudando letras para que realmente venha louvar ao Senhor, e Deus não se agrada disso. Deus quer o que? Hinos, Deus quer louvores realmente que sejam de adoração, não simplesmente como espetáculos, muitas danças mundanas trazendo para a igreja. Deus não se agrada disso, amado irmão. Nós não estamos aqui para ter qualidade, nós não estamos aqui para ter quantidade, sim qualidade. Por isso que Deus, ele se alegra quando uma pessoa se arrepende do reino do Senhor. Então se o mundo espiritual se alegra por uma alma se rende ao Senhor, imagina eu e você buscando cada dia mais em espírito e verdade. Por isso que quando nós resolvemos ter um ministério de intercessão, nós temos que realmente nos entrarmos em nosso eu e falar assim: eu tenho que ser uma nova criatura. Por mais que as pessoas não queiram enxergar você como uma nova criatura, você é uma menina dos olhos do Senhor, você faz a diferença sim. Então quando eu e você unimos num só propósito, numa só unicidade, numa só busca, o Senhor, ele acaba honrando a mim e a você. Então quando a gente busca mesmo, Deus faz um milagre. E com esse exemplo nós temos aqui na igreja, nós estamos aqui sempre de segunda-feira orando pelas pessoas, intercedendo pelos familiares, pelas famílias, no modo geral. E tem uma senhora aqui que uma vez veio aqui conosco, começou a nos frequentar, e ela falando assim: irmão Cláudio, eu não pedi oração lá mediante você na igreja, mas quando eu comecei a vir aqui, eu tinha insônia, hoje não tenho mais. Por quê? Ela tomou posse. Não, eu quero uma mudança na minha vida. Por isso que eu peço para você, amado irmão, você que pode, depois que passar toda essa pandemia, venha estar conosco nas segundas-feiras, venha aqui interceder pela sua família, pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua parentela. Como foi dito aqui em Êxodo capítulo 17, as nossas intercessões alcançam de geração em geração. O seu trabalhar, o seu orar, o seu pagar perante o mundo espiritual, você está vendo agora, vai ter fruto com sua parentela, com seus filhos, com seus netos, porque Deus honra aquele com honra em espírito e em verdade. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 37 e 39 em diante diz que as promessas do Senhor são para vós e a vossa parentela, em algumas traduções para os que estão de longe. Então nessa noite de intercessão, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos interceder ao Senhor. Deus já te deu autoridade para que você realmente venha exercer essa autoridade. Ah, irmão Cláudio, eu sou falho.
falho todos nós somos. Por isso que a palavra do Senhor diz que Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Então, quando Ele sabe as tuas forças, Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe o momento que você está passando. Se você está fraco, tem o Espírito Santo que está ali para, com gemidos inexprimíveis, orar por você, orar pela sua família. Então não deixe, amado irmão, amada irmã, o Satanás engodar o seu pensamento. Você é uma criatura de Deus, você é um servo do Senhor, você é filho do Senhor. Então quando eu e você buscamos o Senhor, Ele faz maravilhas no meio da vossa parentela, Ele faz maravilha na sua família, Ele faz maravilha no seu ministério, Ele faz maravilha em toda a sua área, seja espiritual, sentimental, conjugal ou financeira. Então nós temos que crer que há anjos ao nosso redor e há anjos também ao nosso derredor, guerreando por mim e por você. E por isso que eu tenho que fazer o quê? A minha intercessão. E você também tem que fazer a sua intercessão. Não cale. Abra sua boca, interceda pela sua família. Eu não aceito a minha situação que eu vivo hoje, eu não aceito a minha situação familiar, eu não aceito a minha situação financeira. E Deus, Ele vai fazer milagres na sua vida. Tudo tem um tempo, e esse tempo é do Senhor, mas Ele honrará a sua fé, Ele honrará a sua oração, porque você se humilhou na presença do Senhor. E o se humilhar significa o quê? Entender que Deus é o Todo-Poderoso, só Ele pode todas as coisas. Então nesse momento, meu querido amado irmão e minha querida amada irmã, nós vamos interceder, nós vamos orar para que Deus venha trabalhar na vida de cada irmão, nas suas famílias, nos seus lares. E você também peça, pode ficar de pé, pode ficar de joelho, fica a seu critério, interceda, não fique só de ouvindo, não, abra sua boca, porque quando eu e você abrirmos a boca, há um mundo espiritual ativo. Porque Satanás, eu costumo dizer, quando um homem e uma mulher abrem a Bíblia, Satanás, ele para. Quando eu e você começamos a ler a Bíblia, ele arregala os olhos. E quando eu e você começamos a exercer o que a Bíblia nos diz, ele bate em retirada. Porque onde há luz, as trevas têm que bater em retirada. Porque Hebreus capítulo 4, versículo 9 em diante diz o quê? Que a palavra do Senhor, ela é eficaz. A palavra do Senhor, ela é ativa. Então, meu querido amado irmão, minha querida amada irmã, eu e você temos que exercer. Então nós vamos orar nesse momento. Nós vamos interceder. Interceda pela sua família, interceda por você, interceda pelos lares que estão aí destruídos. Interceda, abra sua boca, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Se você tem familiares, não se preocupe, Deus vai honrar a ti. Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós nos prostramos na tua presença, meu Senhor. A tua palavra diz o que é ligado na terra e ligado no céu, Senhor. Nesse momento, Deus amado, nessa pandemia que nós estamos vivendo nesse mundo, Pai amado, pois nós sabemos que tudo isso é devido, Pai amado, às nossas iniquidades, Senhor. Mas como a tua palavra diz, Pai, no livro de Gênesis, Pai amado, como foi dito nessa noite, Senhor, nós somos sujeitos a essa terra, Senhor. Mas quando há um justo, Pai amado, orando, Senhor, e a igreja, quando ela ora, Senhor, o Senhor intercede por ela, Pai. Então nesse momento, Senhor, estamos aqui reunidos, ó Pai amado, no só propósito, Pai amado, que o Senhor venha de maneira sobrenatural, Senhor, estar agindo nesse momento, Senhor, sobre essas famílias, ó Pai, sobre essas pessoas que estão nesses hospitais, ó Pai amado, na beira da morte, ó Pai amado, pois é o Senhor que dá a última resposta, Senhor. Então que o Senhor venha nesse momento, Senhor, interceder por essas pessoas, ó Pai, que o Senhor venha repreender, ó Pai querido, tudo aquilo que esteja agindo, Senhor, no mundo espiritual, Deus amado, toda a potestade do ar, toda a maldição, Senhor, todo espírito contrário do Senhor que esteja agindo sobre essas pessoas que estão com enfermidades, ó Pai amado, pois o Senhor é um Deus poderoso, é o Senhor Deus milagroso, ó Pai, que o Senhor venha nesse momento, ó Pai amado, repreender toda a astúcia do inimigo, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda obra de engano, toda obra de dissensão, toda obra de espírito de confusão, tudo aquilo que está agindo nas famílias, ó Pai amado, tudo aquilo que está agindo nos lares, ó Pai amado, pois é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus milagroso, ó Pai, o Senhor é Deus que abre porta onde não tem porta também, Papai querido. Então o Senhor venha nesse momento, Senhor, visitar famílias que estão, Pai amado, desarraigadas, Pai, famílias que estão, Pai amado, amarradas, Pai amado,
amado, das garras do inimigo, Senhor. Que o Senhor venha tirar agora, Pai, toda a obra demoníaca, Pai, toda amarração sentimental, toda amarração conjugal, toda amarração financeira, Pai. Venha mesmo, Senhor, nesse momento, Senhor, visitar, Pai amado, essas famílias agora, Pai, esses lares, ó Pai querido. Que o Senhor venha tirar todo o tampão espiritual, toda a viseira espiritual, tudo aquilo que esteja agindo e impedindo o teu povo de estar na tua presença, ó Pai. Venha mesmo, Pai amado, de uma maneira sobrenatural, estar agindo nessas famílias, ó Pai, agindo nos esposos, agindo nas esposas, agindo nos filhos, nas filhas, ó Pai, nos netos, nos genros, ó Pai querido, nas noras, Pai, em toda a área, Pai, familiar, Pai querido. Que o Senhor venha nesse momento, Senhor, visitar, Deus amado, aqueles que estão no alcoolismo, aqueles que estão na prostituição, aqueles que estão, Pai amado, no engodo do inimigo, Senhor, através do tráfico, Senhor, através das heroínas, das maconhas, ó Pai querido. Venha mesmo, Pai amado, de uma maneira sobrenatural, agir nesse momento, meu Pai querido. Venha visitar essas famílias nesse momento, Pai, pois a tua palavra diz, ó Pai amado, o povo que clama, o Senhor ouve, Senhor. Então nós estamos como uma igreja, Pai, lavada e remida pelo teu poder, Senhor, pois nós acreditamos no teu poder, ó Pai. Nós acreditamos, ó Pai, nas tuas bênçãos, Senhor. Nós acreditamos no teu mover de águas, ó Pai querido. Então venha mesmo nesta noite, Pai querido, mover as águas das pedras, as pedras das águas, ó Pai. Venha tirar todo empecilho, toda incredulidade, toda tristeza, toda obra satânica, Pai. Venha queimar, Pai amado, destronar, Senhor, toda depressão, toda ansiedade, Pai, tudo aquilo que está envolvendo o teu povo, Senhor. Visita o teu povo nesta noite, Pai. Venha repreender toda a dor no corpo, toda a dor nos ossos, toda a dor no sangue, Pai querido. Venha realmente tirar toda infecção, Pai, nos órgãos vitais. Venha realmente, Pai amado, desta maneira, Pai amado, trabalhar em cada vida nesta noite, Senhor. Visita os leitos dos hospitais nesse momento, Pai querido. Começa a trabalhar, Senhor. Sabemos que muitas, Pai amado, doenças são espirituais, Senhor. Então que o Senhor venha agir mesmo nesse momento, Pai, tirando, desraigando, jogando por terra todo o mal, Senhor. Toda obra demoníaca, Pai amado, toda cegueira espiritual que caia por terra, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Te pedimos nessa noite, Senhor Jesus, que o Senhor venha tirar toda a fraqueza, toda a incredulidade, Pai amado. Venha tirar, Pai amado, todo momento infrutífero, Pai amado, todos os pensamentos infrutíferos, Senhor, todo engodo do inimigo colocando nas igrejas, ó Pai. Venha repreender nesse momento, Senhor, toda a viseira espiritual, Senhor, tudo aquilo, Pai amado, que esteja agindo contra a vida do teu povo, Pai, tirando, Pai amado, a direção do Senhor sobre nossas vidas, ó Pai. Ó Deus amado, Deus poderoso, Deus milagroso, venha mesmo nesse momento, Senhor, visitar essas famílias, ó Pai. Venha visitar esses lares, Senhor, essas pessoas que clamam ao Senhor, ó Pai, que até agora não ouviu resposta, Senhor, mas o Senhor sabe todas as coisas, ó Pai. Que o Senhor venha visitar o intelecto, que o Senhor venha visitar o coração, que o Senhor venha fazer, Pai amado, de uma maneira sobrenatural o teu agir sobre essas pessoas, ó Pai amado. Continua, Deus amado, trabalhando nas igrejas, ó Pai. O Senhor continua mesmo, Pai amado, mostrando às pessoas a verdade, Senhor. Fale, me incomode mesmo, Pai amado, essas pessoas que, Pai amado, estão desfalecidas, ó Pai, espiritualmente, Senhor. Visita, Jesus. Visita nesta noite mesmo, Senhor, essas pessoas, ó Pai. Que o Senhor venha incomodar essas pessoas nas madrugadas, Pai, para que eles venham ter propósito de buscar o Senhor cada dia mais em espírito e verdade, Senhor. Começa nessa noite, Papai querido, mover de água nesse lugar, ó Pai. Começa nesse momento, Pai, visitar cada irmão que se encontra ouvindo a Tua palavra, Senhor. Pois, Senhor Deus de perto, ó Deus de longe, Pai. Visita mesmo, Senhor. Visita esses lares, ó Pai. Lares que estão destruídos, Senhor. Começa a trabalhar, Senhor. Começa a trabalhar no desespero dessas pessoas, ó Pai. Pois é o Senhor que traz o bálsamo, é o Senhor que traz o refrigério, Pai. Alcança essas vidas, ó Pai, que estão fora do Brasil, Pai. Alcança essas vidas, ó Pai amado, que estão lá para muitos confins do mundo, Pai. Alcança essas vidas, ó Pai, que estão ouvindo a Tua palavra nesse momento, Pai. Começa a agir, Senhor. Começa a tirar, ó Pai amado, toda a mágoa, todo o rancor, toda a tristeza, todo o ódio, toda a decepção, toda a amargura, Pai. Todas essas ações demoníacas que o inimigo coloca na mente e na vida de cada um, Papai querido. Abençoa, Deus amado. Abençoa essas vidas, ó Pai. Abençoa essas famílias, Senhor. Abençoa, Deus amado, o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Que cada dia mais a Tua igreja, Pai amado, venha buscar a verdade, Senhor. Que o Senhor venha colocar no coração dos irmãos mesmo, Senhor, dos pregadores, dos levitas, Pai amado, o primeiro amor novamente, Pai, para que o Teu nome venha ser cada dia mais exaltado, enaltecido e agradecido, Pai amado. Nós, como os ministros da Tua casa, Pai, nós declaramos, Senhor, nesse momento, Senhor, essas famílias abençoadas, ó Pai, esse povo abençoado, Senhor. Que o Senhor venha, Pai amado, no dia de hoje, Senhor, mover as águas sobre essas vidas, ó Pai, e que cada irmão que está ouvindo essa palavra venha ser testemunha viva do que é o Senhor sobre a vida de cada irmão. Amado irmão e amada irmã, toma posse dessa palavra,
Creia que Deus se faz presente e Ele quer fazer um trabalhar contigo. Creia que realmente Ele quer uma mudança espiritual na sua vida. Creia que Ele quer realmente fazer algo de ti, um homem e uma mulher mais dedicada à palavra do Senhor, um homem e uma mulher mais compromissada com a palavra do Senhor, pois Ele se faz presente, mas depende de mim e depende de você. O efetuar é do Senhor, o querer é meu, o querer é seu. Irmão Cláudio, uma vez é difícil, tudo é difícil nesse mundo, mas a melhor parte, como está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 5 em diante, Jesus dizendo para o apóstolo Paulo assim: aquele que perseverar até o fim, eu vestirei de vestes brancas, e jamais riscarei o seu nome do livro da vida. E eu quem? Deus, Jesus Cristo, confessarei o seu nome mediante ao meu Pai e aos seus anjos. Essa é a maior vitória. Quando eu e você perseveramos com todas as dificuldades que o mundo impõe, mas eu e você não podemos negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se eu e você negarmos, Ele também vai negar o meu nome, o seu nome naquele grande dia. Então, amado irmão, se sinta vitorioso, se sinta um povo escolhido por Deus, porque Ele não deseja a morte de um ímpio, Ele quer que todos nós sejamos salvos, mas para isso depende de mim e depende de você. Para isso depende de eu tomar posse da verdade. Para isso depende de mim e de você renunciar a esse mundo, renunciar às atitudes, renunciar às palavras. Quantas palavras próprias hoje no mundo cristão está acontecendo? Quantas esposas xingando esposa xingando esposo? Quantas palavras torpes? Quantas gíria trazendo dentro de casa? Deus não se agrada disso. Deus não fala em gíria, Deus fala em santidade, Deus fala em busca, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, amado irmão, quando eu e você fizermos uma escolha, cada um no seu tempo, de aceitar o Jesus como Salvador, eu quero ser um povo diferente, eu quero ser um homem ou uma mulher diferente. Então, se você quer ser um homem ou uma mulher diferente, comece a pensar, comece a renunciar, não permita que as coisas do mundo venham entrar dentro de você, dentro da sua casa. Apóstolo Paulo deixou bem claro para mim e para você, que nós temos que ser o que? Pedra de tropeço nessa terra. E o que é pedra de tropeço? Não aceitar o que o mundo está jogando dentro da nossa goela, não. Nós temos que ser um povo diferente. E se eu e você somos um povo diferente, como Deus disse para Ezequiel: olha as brechas que o meu povo está dando, olha as brechas que o meu povo está dando. Se eu estiver dando brecha, amado irmão, como Deus vai poder ouvir a minha voz? Se eu estiver dando brecha, amado irmão, como eu vou ser intercessor de pessoas? Como eu vou ser intercessor da minha família? Como eu vou ser intercessor da minha geração? Como a gente, como igreja, vai ser intercessora? Então nós temos que pagar o preço, sim. E esse preço não é grande como todos falam, não. Porque se eu estiver vendo só Jesus na minha frente, que é a luz do mundo, não tem por onde. Eu e você vamos ser felizes, sim. Eu e você, Deus vai dar o nosso propósito a cada dia, vai dar o nosso alimentar a cada dia. Se você for lá no Ezequiel, no seu capítulo 4, Ezequiel, amado irmão, não vou ler aqui porque é um pouco extenso esse texto, mas Ezequiel ficou 1 ano pagando o preço pelo povo, 1 ano comendo 20 côvados de amido e tomando 1/3 de água de um rim, ou seja, 2 litros de água por dia, durante 1 ano, em prol dos pecados de Jerusalém, de Israel, aliás, que foram 390 dias, e depois mais 39 dias em prol do pecado de Judá. Então eu e você somos sacerdotes do Senhor, temos que pagar o preço. É árduo? Não sei. Para uns pode ser, para outros não. Depende da situação de cada um, depende do pensamento de cada um. Mas tenho certeza e falo para você, como está escrito na palavra: se eu e você exercermos o que a palavra nos diz, eu e você vamos ser vitoriosos. A sua família vai ser vitoriosa, a igreja vai ser vitoriosa. E quando Jesus vier buscar a igreja, eu e você vamos estar nesse lugar, vamos estar junto com essa igreja. Não vamos nos importar o que vai acontecer nessa terra, vamos ter a certeza que eu estarei lá. E eu quero ser um grão de areia naquele grande dia. Eu sei que você também quer ser um grão de areia naquele grande dia. Então, amado irmão, largue o mundo, vamos buscar, levante na madrugada, comece a orar.
começa a interceder. Esses dias tu estava numa campanha na madrugada, até comentei com alguns irmãos aqui, numa segunda-feira de intercessão. Deus me mostrou literalmente, eu sentado numa cadeira, numa poltrona, e quem tem a minha idade, já passou de 55 anos, sabe o que eu vou falar. Naquele tempo, os teatros, né, os cinemas, eram como fitas. E eu estava sentado e via só foco de luz, não via a vida de ninguém. E Deus falou assim: naquele grande dia vai ser assim, ou seja, eu e você vamos estar sentados numa cadeira e nós vamos ver a nossa vida e não vamos poder questionar. Então os dias estão se abreviando, sim. É hora de a igreja despertar, é hora do povo buscar ao Senhor, porque se eu e você estiver unido, quando as pessoas entrarem na porta da igreja, elas vão ser libertas só no momento de colocar os pés naquela igreja, porque a igreja vai estar unida, sem contenda, sem dissensão. 1 Timóteo capítulo número 2, apóstolo Paulo deixa bem claro para Timóteo: ó Timóteo, ore incessantemente para os governadores, para os presidentes, sem ira, sem contenda, com as mãos santas, para que Deus possa ouvir a minha oração, a sua oração, para que Deus possa interceder por mim, por você e pela parentela e pelas pessoas que a gente alça no mundo espiritual, os nomes dela. Nós temos que estar assim, meu querido amado irmão, com mãos santas, sem contenda, sem ira. Pai de irmão Cláudio, não existe pessoa assim. Existe, amado, existe. Depende de mim e de você. Quando eu resolvi trabalhar, quando eu resolvi ter uma profissão, foi escolhas minhas. Assim o mundo espiritual também. Se você teve uma escolha, eu tive uma escolha e tenho uma escolha. Conheci a verdade e essa verdade eu não nego. E essa verdade eu tenho que levar para onde os meus pés forem, para onde as minhas mãos levantarem, para onde os meus olhos olharem, porque o livro de Salmos diz que o nosso corpo é luz, e para que o nosso corpo seja luz, os nossos olhos têm que ver luz. Fique com essa palavra nesta noite. Ore, busque ao Senhor, interceda pelas pessoas mesmo, porque é necessário, porque pessoas se esvaecem, pessoas ficam tristes, se esmurecem, mas há um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Amém? E aqui, amado irmão, nós temos o nome de muitas pessoas que estão ouvindo, e eu fico grato por isso, porque pessoas estão acreditando no poder da oração, as pessoas estão acreditando no que a palavra do Senhor, ela é realçada, ela é ativa, ela é eficaz, e me orgulho por isso, não eu como irmão Cláudio, como presbítero da igreja, mas como os irmãos que acreditam, o presbítero, o bispo, o pastor Alexandre, né, a irmã Franciline, o irmão Lucas, né, o presbítero João, nós estamos aqui nesta mesa, né? Agradeço a eles também por estar junto aqui conosco também, numa só oração, num só propósito. Quanto mais oração, mais poder. Sempre nós dizemos aqui na igreja, um graveto se quebra fácil, mas quando nós temos muitos gravetos, é difícil de quebrar. Por isso que a palavra do Senhor diz: quanto mais oração, mais poder. E aqui eu quero agradecer também ao irmão Hilário e família, Karina e Luiz, a Ana Devec, minha esposa, a Selma Tavares, a Sueli Serena, o Roberto e Juliana, o Felipe Leite, a Márcia e o Everton, a Silvia pede oração pelo filho do Alessandro, o Fabiano de Assis, o Paulo Henrique, a Cláudia Mandela pede oração pelo seu filho William, a Andréia e o Robert, o pastor Didi e a Geisa, a Cíntia e o Jorge, a Rósio e o José Maria, a Iara e família, o Geraldo, a Mangela, o Juliano Prado, a Natália Camila, a Francis Andrade, a Deise Faria, a Luíne Camila, o Cristiano Garcia, o Éder Felisberto e a Cristiane Santos. Amados irmãos e amadas irmãs, é uma bênção. Glorificamos nós por vocês estar ouvindo a palavra do Senhor. Glorificamos nós como mensageiros de Deus, como igreja instituída aqui nessa terra para levar a palavra do Senhor, vocês que estão acreditando nisso. E tenha certeza, Deus vai fazer milagre. Tenha certeza, marca o dia de hoje, não sei quantos dias serão, mas os irmãos que ouviram vão testemunhar o quão poderoso é o Senhor sobre esta terra, o quão poderoso é o Senhor sobre o teu povo, o quão poderoso é o Senhor sobre a igreja, o quão poderoso é o Senhor sobre essa nação. Feliz é a nação que tem o Senhor como Salvador. Então nessa noite, amado irmão, antes de encerrarmos, nós vamos orar por todas essas famílias. Nós estamos aqui reunidos, aqui na mesa, né? Então nós vamos em comunhão orar por essas famílias. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, apresentamos, ó Pai querido, na Tua presença todas essas famílias que aqui estão, Pai. O Senhor conhece o deitar, conhece o levantar,
O Senhor conhece a necessidade de cada família que aqui está, Senhor. Que o Senhor venha nesse momento, Senhor, de uma maneira sobrenatural, Senhor, estar agindo sobre essas famílias que aqui estão, Pai. Visita mesmo, Senhor, a cada família, Pai. Visita mesmo, Senhor, a cada parentela, Senhor. Visita, Deus amado, essas pessoas que aqui, Pai amado, se propuseram, Pai amado, a dar os seus nomes, Senhor, porque necessitam de um milagre, necessitam de uma resposta, necessitam, Pai amado, do trabalhar do Senhor sobre essas famílias, ó Pai amado, como todos nós precisamos, ó Pai querido. Então, nesse momento, Senhor, venha visitar essas famílias, ó Pai, venha visitar os lares dela, venha visitar a vida financeira, a vida ministerial, a vida conjugal, Papai querido, venha visitar os celeiros do teu filho, ó Pai querido, venha mesmo, Pai amado, de uma maneira sobrenatural, Pai, agir sobre essas famílias, ó Pai. Nós, como ministro do Senhor, ó Pai, como igreja lavada e remida pelo teu poder, Senhor, nós ministramos nesse momento, Pai amado, bênçãos sobre essas famílias, ó Pai. Que o Senhor venha nesse momento, Senhor, passar uma vassoura de fogo. O Senhor venha visitar, ó Pai amado, a cada irmão, a cada irmã, Pai amado, nesse momento, Senhor, que se encontra, Pai amado, se humilhando na Tua presença, Pai, pois só o Senhor, Pai, pode todas as coisas, Pai. Nós também, Deus amado, abençoamos, ó Pai querido, esses copos que estão na Tua presença, Pai. Que o Senhor venha ungir essas águas, ó Pai amado, que estão na Tua presença, Senhor. Que o Senhor venha derramar uma unção sobrenatural, Pai. Que o Senhor venha visitar, ó Pai amado, agora, Pai amado, esses elementos, Pai amado, tanta água, Senhor, tanto, Pai amado, querido, os vestimentos, essas roupas, ó Pai querido, visita, Deus amado, como foi falado no começo desse culto, Senhor, estas chaves, ó Pai amado, chaves de automóveis, ó Pai amado, chaves de motos, Senhor, que o Senhor venha visitar nesse momento, ó Pai amado, chaves de casas, ó Pai amado, que o Senhor venha trabalhar nesse momento, Senhor, que o Senhor venha tirar todos os tranca-rua, todos os preto velho, todos os chucaveiros, todos os eixos da morte, Pai, tudo aquilo que está amarrando, Pai, o crescer dos teus filhos, ó Pai, sentimentalmente e espiritualmente, mas nesse momento, financeiramente, Senhor, unja, Senhor, unja essa água, Senhor, unja, Pai amado, esses vestes, ó Pai, unja, Pai querido, essas chaves, ó Pai, unja, Pai amado, essa carteira profissional, Pai, unja, Pai querido, esses contratos, Senhor, unja, Pai querido, esses processos que estão na justiça, Senhor, unja, Pai querido, esses currículos, Senhor, que o Senhor venha trabalhar nesta noite, ó Pai, que pessoas que estão ouvindo nesse momento a Tua palavra, ó Pai, que pessoas que estão vendo, Senhor Jesus, o Senhor trabalhar, ó Pai, elas venham testemunhar, ó Pai amado, não para a honra e glória do homem, que o homem não tem nada, o homem não pode nada, Senhor, mas sim para a honra e glória do Senhor Jesus, ó Pai amado, que nessa noite, Senhor, o Senhor venha trabalhar de uma maneira espiritual, Senhor, que as pessoas venham sentir o calor do Espírito Santo, Pai, que pessoas venham ter cada dia mais compromisso com o Senhor, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amanhã, amados irmãos, haverá culto com o Bispo Alexandre às 19h30 no Facebook da igreja. Então você que está nos acompanhando, continue nos acompanhando, continue realmente intercedendo por nós, porque nós sabemos que a igreja quando ora, a igreja quando busca, o inimigo não gosta, o inimigo começa a colocar dissensão, começa a colocar pensamentos irônicos, mas não permita. A luz do mundo é a salvação, e a salvação é Jesus Cristo. Eu agradeço essa oportunidade, agradeço a paciência dos irmãos que ficaram ouvindo a minha palavra, mas não a minha palavra, a palavra do Senhor, que ela é ativa e ela é eficaz. Fiquem em paz, que Deus abençoe as vossas vidas, que Deus abençoe as vossas famílias, que Deus venha dar uma noite de sono tranquila e em paz, pois assim a palavra do Senhor diz em Salmo 4, versículo número 8, que de noite eu me deito e logo durmo, pois o Senhor nos sustenta. Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor seja com todos. Amém.